Boa noite, alunos. Vamos para mais uma aula nossa na disciplina de enfermagem do trabalho, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a enfermagem na atenção, nos 3 níveis de atenção, falar um pouquinho sobre mobiliário, sobre jornada de trabalho, tá bom? Eu vou compartilhar a tela. No final da matéria, no final da apresentação, depois eu deixo postado lá no aplicativo para vocês, tá bom? E aí vai ficar junto com a atividade para vocês fazerem, e mais o vídeo complementar, tá bom? Vou começar por em modo de apresentação. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar atividades de enfermagem nos 3 níveis de atenção, jornada de trabalho e mobiliário. Tudo isso influencia na questão das doenças, da situação de trabalho, dos níveis de estresse, além dos acidentes que podem ocasionar, tá bom? E uma coisa depois vai ligando a outra. Vocês vão ver que nas próximas aulas a gente vai ver doenças ocupacionais, a gente vai ver a questão do mapa de risco, que eu falei para vocês. Então, eu vou ensinar a fazer o mapa de risco para a gente entender aquilo que a gente está, no ambiente que a gente está se situando, tá bom? Então, vamos lá. Prevenção primária, que é o que a gente deveria fazer em maior volume, né? Abrange a promoção da saúde e proteção específica, né? Promoção do ajustamento do trabalhador ao trabalhador. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Consulta e atendimento de enfermagem e participação junto com os outros profissionais na execução de exames e procedimentos complementares. Alguns hospitais e algumas empresas coletam exames de rotina dentro da própria empresa, né, através da medicina. Então, o médico prescreve, já tem a rotina lá estabelecida, e aí você faz esse acompanhamento e tudo mais já dentro da própria empresa, tá? Outros não, outros eles dão um encaminhamento. Se for o caso de fazer, de acordo com o risco ao que o profissional está exposto, e o controle que se tem que fazer, por exemplo, você faz ou não isso. E aí a responsabilidade é nossa de coletar. Tá? Então, por exemplo, tive um acidente com material biológico, né? Aí eu tenho que coletar da fonte, se eu souber a fonte, tem que coletar do trabalhador que foi exposto. E aí, depois de 6 meses, a gente coleta de novo, depois de mais 6 meses, a gente coleta de novo. Então, essa segunda coleta, esses acompanhamentos, por exemplo, são todos feitos através da, da medicina do trabalho, tá? Aquisição de hábitos saudáveis de vida, então, desde a consulta e atendimento de enfermagem, de novo, né? Ensino e orientação dos grupos de trabalhadores com relação à alimentação, hidratação, repouso, exercício, postura, funcionamento dos órgãos, aparelhos e sistema, vida afetiva, familiar e sexual, asseio corporal e ambiental. Isso são alguns exemplos de palestras, por exemplo, que a gente pode preparar e se programar para fazer numa CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Distribuição de material educativo, então vocês podem, voltado para um dos temas, por exemplo, de alimentação, fazer um folder, né? E colocar isso à disposição do trabalhador e fazer essa promoção, tá? Isso tudo para que a gente previna de se ter alguma doença ou de se ter algum outro transtorno que vá provocar o afastamento desse trabalhador, tá? Prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, o pronto atendimento no caso de um acidente de trabalho ou de alguma doença que o trabalhador foi exposto naquela situação, né? E limitação do dano. Então, a gente faz adequação das condições sanitárias do ambiente de trabalho, então, é responsabilidade nossa, sim, junto com a equipe de técnicos de segurança do trabalho, visitar os locais de trabalho, né? Determinar os agentes químicos, biológicos, físicos e ergonômicos de acidentes e psicossociais que possam interferir na saúde do trabalhador
Nisso já entra a questão da gente definir quais são esses agentes que eles estão expostos e elaborar um mapa de risco, tá? Ensino e orientação de grupos, distribuição de material educativo, consulta e atendimento de enfermagem, educação desse trabalhador para ele que ele consiga se adaptar ao esforço físico e mental de acordo com a necessidade ou com a sua alimentação. Então, a gente pode adotar algumas medidas para proteger de doenças ocupacionais, como Leri e Dort, por exemplo, ou de algum acidente de trabalhos, para evitar que a gente tenha algum dano maior a esse trabalhador, né? De novo, distribuição de material educativo e vigilância epidemiológica, tá? Então, a gente tem que fazer todo esse acompanhamento. Ainda na prevenção secundária, a gente faz o atendimento às doenças ou agravos pelas condições prejudiciais do trabalho. Então, por exemplo, se o trabalhador sofreu uma isquemia transitória, um acidente vascular cerebral, por exemplo, ou está com uma suspeita de infarto, então a gente já vai fazer consulta e o atendimento de enfermagem, exames complementares para investigação de alguma deteriorização ou de agravos à saúde física e mental, e aí a gente pode encaminhar para fazer recursos dentro da própria empresa ou da comunidade. Se por exemplo, um trabalhador que está dentro da área da saúde, dentro de um hospital, por exemplo, ele pode ser encaminhado para fazer via ambulatorial, mas dentro ainda da própria instituição, tá? De novo, consulta e atendimento de enfermagem, de novo, visita aos locais de trabalho, daí está vendo a importância daquilo que a gente tem que fazer, né? Prestação de cuidados de emergência, nos problemas mais graves, mais complexos, a gente encaminha para os recursos da comunidade. Então, a gente dá os primeiros socorros, né? E faz o encaminhamento, tá? Ainda na prevenção secundária, a gente dá assistência contínua às consequências dos agravos e as doenças produzidas pelas condições do trabalho. Então, de novo, a gente faz a consulta, de novo, a gente visita o local de trabalho para ver se aquela doença ou aquele acidente foi em consequência do ambiente, e a gente pode, inclusive, fazer visitas domiciliares, tá? Prevenção terciária já é a reabilitação, né? Então, eu já vou dar assistência aos trabalhadores que tiveram sequelas produzidas pelas condições de trabalho, né? E aí, de novo, consulta e atendimento de enfermagem para prestação de cuidados, de enfermagem para reintegração física, mental e social do trabalhador, tá? Isso é o que a gente faz com relação à nossa atuação em quantos níveis de atenção, tá? Falando um pouquinho agora sobre jornada, né? Duração, ritmo, turno e controle rígido. O que isso tem a ver? O que isso pode influenciar na saúde do trabalhador e causar, inclusive, um acidente de trabalho? Então, o trabalho prolongado, a gente sabe que reduz a tensão, por isso que existem jornadas controladas, 12 por 36, ou uma jornada de 44 horas semanais, né? Porque quanto mais se trabalha, mais se reduz a tensão e aumenta-se o risco de acidente no trabalho. Isso não importa se é dentro de um ambiente hospitalar, numa fábrica, numa construção civil, tem que se trabalhar 12 horas e descansar 36, tem que se trabalhar 9 horas por dia, numa jornada de 44 horas semanais, e descansar o restante das horas, tá? Sendo influenciado tudo isso tanto pela hora do dia quanto pelas horas trabalhadas, né? Essa jornada prolongada ainda pode causar transtornos sexuais, como impotência e frigidez, dores variadas, distúrbios digestivos, desordens mentais, distúrbios de caráter ou de memória, atenção, irritabilidade, agressividade, crises nervosas de ansiedade, geralmente, intolerância a ruídos, hipersensibilidade, depressão nervosa, além de distúrbios psicossomáticos como angústia, palpitação, hipertensão e úlceras gástricas, ou tudo o que a jornada de trabalho excessiva pode provocar num trabalhador, né? Ou a sonolência, né? Seja por uma falta de sono, ou por um sono insuficiente, ou por uma fragmentação de sono, e aí a gente vai investigar, pode descobrir, inclusive, que esse trabalhador
sofre de apneia do sono, por exemplo, né? E os efeitos adversos do prolongamento do trabalho também contribuem para que a gente possa ter erros e aumentar os riscos de acidentes, tá bom? E esses distúrbios podem trazer várias consequências, além de todas aquelas, ainda traz comprometimento do desempenho profissional. Então, a pessoa que não dormiu ou que não fez as horas de descanso programada, ele não vai estar com o desempenho profissional adequado àquilo que a gente precisa, né? Perturbações do humor, doenças cardiovasculares, consequentemente graves acidentes de trânsito, inclusive, né? A fadiga, ou cansaço, que a gente chama, também é muito relevante, né? Aquela sensação, o trabalhador vai chegar para a gente e falar assim, nossa, eu estou com uma sensação de cansaço, na perda de energia, né? Em algum momento a gente já sentiu isso, né? Mas isso é preocupante quando a gente está dentro de um ambiente de trabalho que a gente está totalmente exposto, né? Essa fadiga, por vezes, eles podem descrever como leve cansaço, fraqueza, diminuição de desejo, seja de desejo de trabalho, seja de desejo sexual, de fazer alguma atividade social, de praticar um esporte, ou alguma dificuldade mesmo em manter as suas próprias atividades habituais, né? Ou aquele sentimento de desânimo. Então, olha quantas coisas eles podem relatar para a gente, né? Várias formas de demonstrar que ele está cansado, né? E o risco que esse cansaço está trazendo, inclusive, para a vida pessoal dele, né? Existem consideráveis evidências de que tanto a fadiga e a sonolência contribuem para a causa de acidentes nos sistemas de transporte. Então, se a gente for falar que eu trabalho, por exemplo, numa empresa de transporte rodoviário, a fadiga e a sonolência obrigatoriamente vai levar a acidentes de trânsito, né? Quantos acidentes acontecem por erro de motoristas? Por exemplo, isso é muito comum em caminhoneiros, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que entregar, eu tenho aquela carga, eu tenho que fazer, né? O que ele faz? Toma o rebite, usa de algumas substâncias ilícitas para se manter acordado, para poder cumprir a meta de trabalho dele. Pela legislação nova de trânsito, eles são obrigados a fazer pelo menos, acho que um descanso de 8 a 10 horas por dia, né? Então, eles já têm que considerar esse tempo que para, né, para poder chegar com a carga a tempo e não ser multado, não ser penalizado. E as condições das estradas, a gente sabe que é bem complicado e o quanto que a gente precisa de atenção. Imagina uma pessoa transportando uma carga pesada num caminhão e com esses sentimentos que foram passados para a gente. Aí é risco de acidente na certa, né? É sempre importante salientar que, geralmente, a capacidade de atenção e concentração diminui em indivíduos que continuam trabalhando, mesmo após terem consciência de sua fadiga. Ele não quer parar, ele quer continuar, né? A falta de sono, mais as cargas de trabalho intensas geram essas fadigas, né? E aí foi o que eu falei, olha lá, motoristas rodoviários, que é um bom exemplo, utilizam-se da ingestão de medicamentos perigosos para a saúde e que vão influenciar em ocorrências de acidente de trabalho. A gente tem que se adaptar a realidades da onde a gente trabalha, né? E pensar que a gente tem que estar sempre atento a tudo isso que está acontecendo, né? Então, o quanto que isso vai gerar um acidente, o quanto que isso é um risco, quais são os riscos que esse trabalhador está exposto para a gente poder atuar, tá bom? Mobiliário é um outro assunto polêmico e que traz algumas doenças relacionadas a ele, né? Seja ele porque o mobiliário é incompatível, seja ele porque ele não existe, seja ele porque ele é desnecessário, tudo isso pode alterar a saúde do nosso trabalhador, né? A função desse mobiliário é adequar as configurações dos postos de trabalho à natureza da atividade e às características do organismo do trabalhador. Por exemplo, não é porque eu uso uma cadeira
com apoio nos braços para dentro de um escritório, que eu posso usar essa cadeira com o apoio dos braços num posto de trabalho de enfermagem, por exemplo. Então, tudo tem que ser adaptado à atividade que a gente vai desenvolver. E isso a gente faz muito em conjunto com o SESMIT, porque a gente chega lá, a gente está recebendo aquele trabalhador com problema de ILER ou de DORT, por exemplo, que a gente vai ver, e a gente não está investigando a causa, só está tratando o problema. E aí a gente, quando vai atrás e identifica qual que é o problema, geralmente é com relação ao mobiliário, geralmente é porque ele pegou uma carga errada, e a gente tem que dar ferramentas adequadas para esse trabalhador, tá? Quanto à natureza da tarefa, então, destaca-se a importância de se entender a tarefa para qual objetivo esperado o trabalhador tem que alcançar, conhecido por trabalho prescrito, ou seja, para qual são atribuídas as regras de funcionamento e uso de máquinas, equipamentos, normas e a característica do ambiente físico. Ou seja, eu vou avaliar minuciosamente todo aquele ambiente no qual o trabalhador está exposto, né? A organização do espaço deve favorecer a relação entre o homem, o equipamento e a tarefa. Não adianta eu botar ele todo entulhado dentro de um lugar que ele não vai conseguir desenvolver aquilo que ele precisa. Então, o arranjo físico é estudo da distribuição do espaço ou do posicionamento relativo a esses diversos elementos que compõem o posto de trabalho. Se a gente for pensar num hospital, por exemplo, existe uma norma específica para que se possa fazer o posto de trabalho de enfermagem, por exemplo. Qual que é a distribuição, onde tem que ficar o posto, onde fica cada coisa, tudo isso é muito pensado e planejado, tá? No caso de atividades em escritório, as tarefas são realizadas em grande maioria na posição sentada, né? E aí a gente vai em fontes do Ministério do Trabalho e Emprego, diz que, de maneira geral, os problemas lombares advindos da postura sentada são justificados pelo fato de que a compressão dos discos serem maior na posição sentada do que na posição em pé. No entanto, esses problemas não são únicos e decorrentes das cargas que atuam sobre a coluna, mas principalmente da manutenção da postura estática. Ou seja, se eu der uma cadeira inadequada, eu já tenho uma compressão normal do peso em cima dos discos. Isso já pode dar um problema de coluna lombar, de hérnias de disco. E se eu ainda dou um equipamento inadequado, um mobiliário inadequado, eu ainda vou piorar essa situação, né? E aí, o que eles sugerem, né? Fica um pouco sentado, fica um pouco de pé, né? Vai, levanta e anda um pouco, se movimenta, né? Porque assim diminui essa compressão e diminui a incidência dessas dores, tá? E esse local precisa estar adequado com aquilo que ele pode estar fazendo ou não, porque senão, olha lá, doenças relacionadas com as condições ergonômicas inadequadas, como as LER e DORT, vão acontecer. E aí é pior eu tratar do que eu prevenir, tá? As condições de trabalho devem assegurar a esses empregados um mínimo de conforto e segurança, né? E deve-se haver uma extensão suficiente entre um posto e outro para a gente poder se deslocar de maneira fácil. Tudo entulhado, ainda tem o risco de do colaborador cair, se machucar, né? Então, a gente tem que sempre prestar isso, prestar atenção nessa fluidez desse trabalho, nas posturas, nos movimentos adequados, né? E a interação que existe entre os trabalhadores, né? Então, a gente tem que olhar o tempo de manutenção dessa postura, então, evitar esses esforços estáticos sentado muito tempo, adaptação às exigências visuais, então, a luz importa, o posicionamento da cabeça importa, a extensão e flexão de nuca, não adianta eu pôr um monitor muito alto ou um monitor muito baixo, né? Não adianta eu ficar numa posição que o computador fica torto e eu tenho que ficar com o tronco torto. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? E adequar a altura. Geralmente, isso acontece principalmente com o uso de computador. Então, a gente tem que adequar
esses espaços, né, de essa altura do computador, do monitor, né, ou espaço para as pernas e para os pés, né, não adianta ficar com o pé, a cadeira é muito alta, o pé fica balançando, ou a cadeira é muito baixa, o joelho fica flexionado, né, aumento do braço, não adianta eu pôr uma bancada mais alta, que eu vou ter que ficar com os braços para cima assim, vai dar lesão no ombro, né, então tudo isso tem que ser muito adequado ao conforto do trabalhador, essa postura desse trabalhador, né? Se for baixo, ele vai trabalhar com as costas inclinadas, se for alto, ele vai trabalhar de pé. Então, assim, tem que se pensar muito, muito, muito na altura da cadeira e altura do balcão, por exemplo, né? Inclusive as características dessa cadeira, né? Depende do ambiente de trabalho, a gente vai ter um tipo de cadeira ou outro, né? Geralmente com encosto na posição mais reta possível, para não ficar nessa coisa de ficar muito arqueado ou muito esticado, tá? E aí a gente vê algumas doenças ocupacionais ou sistemas que podem ser afetados. Posso pegar uma infecção, uma doença parasitária relacionada ao trabalho? Geralmente quem está exposto mais é o profissional da saúde, mas pode. Posso desenvolver tumores relacionados ao trabalho? Posso. Algumas teorias, principalmente de tumores do trato gastroesofágico, por exemplo, do esôfago e do estômago, geralmente são associadas a coisas que a gente vai engolindo no nosso dia a dia. Isso tem trabalhos, inclusive, da psicologia, que fala que a incidência desses tumores está relacionada, sim, ao trabalho. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos relacionados ao trabalho? Posso. Quem trabalha muito na radiação que está exposto pode ter doenças relacionadas no sangue, por exemplo, né? Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas também. Transtornos mentais do comportamento relacionado ao trabalho, esse é o que mais está exposto à pessoa, né? Doenças do sistema nervoso relacionado ao trabalho, também. Essas duas são as que estão mais em alta hoje em dia, né, na atual conjuntura. Doenças do ouvido, então aquele trabalhador que trabalha com a máquina muito alta, né, ou doenças dos olhos, quando se trabalha exposto a radiação, por exemplo, ou num ambiente com pouca iluminação. Doenças do sistema circulatório ou respiratório também, sistema digestivo também relacionado ao trabalho. Então, a gente vai ver em outra disciplina lá na questão de primeiros socorros algumas das doenças que a gente pode desenvolver relacionado ao trabalho, tá? Doenças da pele, do tecido subcutâneo, posso ter uma queimadura, posso ter uma lesão de pele de acordo com o produto químico que eu estou usando? Posso. E as mais comuns são as doenças do sistema osteomuscular ou conjuntivo, que é as famosas LER ou DORT, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? Como de costume, eu vou deixar lá para vocês a atividade, a aula e o vídeo complementar, tá bom? Abraço a todos e até a próxima aula.